modulação em ângulo, a gente vai fazer uma questão muito simples que a questão ela pede a largura de banda, para a modulação PM e FM. Ela dá o sinal modulante, que é M de T, que é igual a seno de 2π vezes T, e ela dá dois parâmetros, que é o primeiro parâmetro, que é KF, que é igual a 2π, e o segundo parâmetro é KP, que é igual a, aqui, que é igual a 10. Bom, a questão ela pede, como eu falei no começo do vídeo, ela quer que a gente estime a largura de banda para a modulação PM e para a modulação FM. E como é que a gente vai achar essa minha largura de banda? É simples. A gente vai usar essa fórmula aqui. B é igual a 2 vezes o desvio de frequência mais a largura de banda do sinal modulante. E como é que a gente vai achar o nosso desvio de frequência e nossa largura de banda do sinal modulante? Bom, primeiro eu vou achar essa fórmula aqui e depois eu vou achar essa aqui. Primeiro passo, eu vou colocar aqui. Primeiro passo, eu vou achar a largura de banda do sinal FM e em seguida eu acho do sinal da modulação PM. Vou botar aqui. Bom, vamos lá. Eu sei que a minha forma de desvio de frequência ela é dada pelo meu ΔF, que é igual a meu MIP vezes o meu KF, lembrando, modulação FM, sobre 2π. A questão me dá esse primeiro parâmetro, que é KF, que é 2π. Só que eu tenho essa outra incógnita aqui, que é M de P. E o que seria o M de P? M de P é o valor máximo do meu sinal modulante. Ou seja, o M de P nada mais é do que o valor máximo do sinal modulante. A questão ela fornece o sinal modulante, que é dado por essa expressão. É um seno e 200π T. E como é que eu acho o valor máximo desse sinal modulante, que é essa função senoidal? É simples. Eu derivo igual a zero. Porém, eu não vou derivar. Por que eu vou derivar? É simples. Eu tenho uma função trigonométrica. Eu tenho seno. Posteriormente, quando eu for derivar para tentar achar a modulação na largura de banda da modulação FM, eu vou achar um cosseno. E eu sei que eu não preciso fazer uma derivada igual a zero para achar o meu valor máximo dessas duas funções. Vou colocar uma função qualquer aqui, caracterizada por dt seno, ft igual a seno é igual a vai ser amplitude, vezes seno de t. Isso aqui eu vou chamar de f1. E f2t eu vou chamar de b ao seno de t. Bom, analisando graficamente, vou primeiro escrever minha função f(t) graficamente, e é dado por a vezes seno de t. Vamos lá. Seno de zero é zero. E essa interseção aqui. Seno é uma função ímpar, ou seja, ela vai ter esse comportamento aqui.
Isso aqui vai ser meu valor máximo. Isso vai ser infinitas vezes. Que valor é esse? Esse valor nada mais é que A. O valor da minha amplitude máxima nada mais é que essa amplitude que multiplica o sinal. A função CNT. E que vai ser. Pronto. E esse meu T, vamos arranjar aqui π sobre 2. E multiplicar π sobre 2 vão ser. Sempre me dá o resultado da minha função, meu valor máximo. E nesse caso, essa função generalizada é A. É a mesma coisa. Eu posso canalizar aqui. Cosseno. Cosseno é uma função ímpar. Ou, perdão, é uma função par. Vai ter esse comportamento aqui. Isso aqui vai ser o valor máximo, que vai se repetir por 30 vezes. Quando tem bem infinito. Bom, o que é esse meu valor máximo aqui? P. O valor máximo é B. O tipo máximo é B. É a constante que está multiplicando a função. E que seria esse valor de D? Zero. Quociente de zero é 1. Eu teria, da mesma forma que eu teria A vezes 1 quando T fosse sobre 2, e é a mesma coisa. Seria B vezes 1. Vindo para cá, eu posso ver qual é a minha amplitude máxima. Qual será a minha amplitude máxima? Fazendo essa análise e vindo para esse ponto onde eu vejo que se aqui eu estivesse analisando essa função, e aqui fosse seno, 200π, e meu valor máximo seria ou seja, meu IMP é 1. Eu já posso achar meu nível de frequência. Vou falar aqui para fora. Ou seja, eu chego no meu IMP e já posso aplicar a fórmula. Meu nível de frequência vai ser IMP, que é 1 vezes KF, que a questão nos forneceu, que é 2000π sobre 2π. Ou seja, meu nível de frequência vai ser 1000 Hz. Aqui, com a frequência aqui, 1000 Hz. Eu posso dizer que é nível de frequência, essa aqui é 1 kHz. Agora eu preciso achar minha largura de banda do meu sinal modulante, para assim eu poder achar minha largura de banda do sinal da modulação FM, do sinal modulado FM. Essa parte aqui. Eu disse que para a gente deixar a largura de banda do meu sinal modulado em FM ou em PM, eu vou usar essa fórmula aqui, que é P igual a 2 vezes o nível de frequência mais a largura de banda máxima do sinal modulante. E como é que eu acho essa frequência? É só olhar para o sinal modulante. O sinal modulante é definido por um seno em 200π vezes T. Eu sei que
Meu seno, eles podem se comportar dessa seguinte forma. Seno de ômega vezes T. E o que danado é ômega? Ômega nada mais é do que 2π vezes F. E a frequência. Eu tenho que deixar esse valor aqui, que vai ser a minha altura de toda máxima em relação à modulância. É simples. Se eu fazer essa comparação, eu vou ver que meu ômega nada mais é do que 200π. Igualando ômega é igual a 2π, ou 2π vezes F, que é a frequência. 200, que é o meu valor de ômega, 200π, igual a 2F, 2πf. Posso jogar, fazer um algebra simples, corta. Aqui, minha frequência é 100 Hz. Ou seja, ela vai vai ser definida como 1 kHz, que é 1000 Hz, mais 100 Hz. Isso aqui vai ser ou seja, a altura de quando vai ser 2,2 kHz para a minha modulação em FM. Mas a questão ela não acaba aí. Ela pede em seguida ela também pede a largura de banda para a modulação em. Bom, da mesma forma que eu achei a largura de banda por essa expressão para a modulação FM, eu vou fazer a mesma coisa para a modulação PM. O que vai mudar vai ser meu tipo de frequência. E ao invés de ser N de P vezes KF, vai ser o tipo de frequência PM. O tipo de frequência vai ser N de P' vezes KP, que não foi fornecido na questão, sobre 2π. Vamos lá. O que é o meu N de P'? É o valor máximo. É o valor máximo da derivada do meu sinal modulante. Vamos lá. Qual é a derivada desse sinal? Esse sinal ele é M de T, que é igual a seno de 200πt. E a derivada de seno é cosseno. Só que lembrando, regra da cadeia, isso aqui vai ser U, a derivada de U vai ser U', que vai multiplicar com o meu F de U, isso é cálculo 1. Vai ficar M de T 200π vezes cosseno 200π. Lembra daquela análise gráfica que eu fiz com os sinais, um sinal genérico generalizado, seno e cosseno, e que eu disse que o valor máximo. Opa! Tá. Não tá. Eu disse que isso aqui, eu disse que meu sinal era T vezes cosseno de T. Eu disse que meus valores máximos seriam B, porque B é amplitude do cosseno, é o que está no cosseno. Aí deu um exemplo que T igual a 0 vai ser B vezes 1, cosseno de 0 é 1. Analisando esse sinal em linha de T, eu vou ver que o meu B desse sinal
ele é 200π. Logo, no valor máximo desse sinal sempre vai ser 200π. Mesmo que eu faça análise com modelo infinito, eu sempre vou achar que no valor máximo do meu sinal é 200π. Ou seja, eu não preciso nem derivar para achar o valor máximo. Eu só preciso, nesse caso, fazer uma análise gráfica. Índice de π' é igual a 200π. E a questão me fornece, repetido, o meu cabelo. Que é isso? Substituindo na fórmula, tem aqui, e a frequência vai ser M de π', que é 200, e vezes 10, que vai ser corta 1000 Hz ou 1 kHz. Em seguida, eu vou achar uma logarithmanda, que vai ser 2 vezes o dividido de frequência, que é 1 kHz, mais meu P. Essa é a mesma logarithmanda. Sempre é buscar uma balança para achar aquele meu P, aquela logarithmanda do sinal modulante. Eu olho para o sinal modulante, fazendo essa mesma análise que eu fiz para FM, eu vejo que a frequência ela é 100. Ou seja, a resposta é a mesma para ambas as modulações nessa questão. PM pronto. Assim. E aí pessoal, vamos fazer mais uma questão aqui do Precon, uma questão um pouco mais trabalhosa agora, de modulação FM. Basicamente a questão se dá por um sinal modulado, φ de t, com amplitude 10, o cosseno, sua portadora, e também ali que é o sinal em banda base. Aqui está o valor da portadora, 2010 aqui está radiano por segundo, e a questão pede 4 coisas, que é a potência do sinal modulado, o desvio de frequência, o desvio de fase e a largura de banda. Pois bem, começando a questão, ele pede a potência do sinal modulado. Essa é a parte mais tranquila da questão, pois nós temos que lembrar um pouco em relação à amplitude, a módulo da amplitude, e eu vou anotar a fórmula aqui do lado. Para a letra A potência vai se dar pela seguinte: a potência vai ser a amplitude ao quadrado dividido por 2. Por que isso? Porque é um sinal, é um cosseno, ou seja, se a gente quiser ter a média do sinal cosseno, a gente pega a parte positiva, ou seja, multiplicando ao quadrado, porque também a gente tem a parte de baixo, mas a gente tem a média dela, e ainda divide por 2. E é isso. Nós temos que a amplitude máxima é 10, nós estamos focando na potência máxima. Então, vai ser o quê? 10 ao quadrado dividido por 2. Basicamente vai ser 100 sobre 2, que é igual a 50 watts, né? Unidade de potência. Bem fácil, essa letra A. E agora vamos fazer a letra B, um pouco mais complicada. Ele pede desvio de fase. Vamos lá. Desvio de frequência. Então, para o desvio de frequência, a gente tem que formular isso aqui. ΔF igual a KP MP dividido por 2π. Nós temos que é KF MP dividido por 2π. Em outros vídeos já foi explicado basicamente o que são
essas constantes aqui. O MP ele se dá pelo máximo do que a gente vai encontrar desse sinal em banda base, e o KF já vai estar quando a gente resolver para achar o MP. A gente vai ver que o KF vai poder cortar nessa questão. Então vamos lá. Para o sinal FM, nós temos que o quê? Vou anotar aqui a fórmula geral. Φ de T é igual a cosseno de ômega C T mais KF M de tal. Beleza. Então, ó, qual é a semelhança que nós encontramos aqui? Que KF de tal vai ser igual a isso aqui. A gente vai poder descobrir o KF, no caso a gente vai poder descobrir o M de tal. E logo depois da integral, a gente vai descobrir que é M de T. E a gente vai igualar a esse 100/200 de T. Vamos lá. KF M de tal. Opa! Uma correção que seria a integral aqui. Integral de M de tal é igual a 100/200 pi. pt. Então eu vou passar para lá o KF, integral de M de tal. E lembrando que os limites são menos de infinito até t é igual a seno de 200 pi t sobre KF. Pois bem, temos que lembrar de cálculo 1 aqui, que se a gente tem a derivada de integral, basicamente a gente tem a própria função. E eu quero derivar para achar M de T. Quando eu derivo, em vez de tal, eu vou achar o T. Então, fazendo aqui do lado, derivada de integral de M de tal, vai de menos infinito até T, desculpa aqui, deixa eu colocar maior, vai ser igual a derivada de seno de 200 pt sobre KF. E essa sendo a derivada, né? Eu derivei ali. Então, ok. Derivando isso aqui, vamos encontrar aqui o próprio sinal M de T. E agora, a derivada do seno. A derivada do seno é menos cosseno. Cosseno. Então vai ser 200 pi, que multiplica sobre KF, que multiplica cosseno de 200 pi t. Ok. Temos aqui agora o sinal em banda base. A gente quer achar M de P. O que é M de P? É o máximo desse sinal. Ou seja, qual vai ser o valor do cosseno? Qual vai ser o valor dessa fenóide aqui que vai fazer com que a amplitude seja 200 pi sobre KF? Vai ser quando T for igual a zero ou múltiplos de pi. De 2 pi na realidade. Então vamos lá. Vamos ter que MP é igual ao máximo de M de T. Que nesse caso, 200 pi sobre KF. Com isso aqui em mão, a gente já consegue matar essa parte aqui, que é o desvio de frequência. Colocando aqui no lado, KF sobre 2π e multiplica MP. MP é quanto? 200π sobre KF. KF com KF, π com π, 200 com 2. Vamos encontrar que o desvio de frequência vai ser 100 Hz. Beleza? Letra A finalizamos, letra B finalizamos. Agora aqui eu vou fazer o desvio de fase. O desvio de fase, basicamente ele é a soma das amplitudes dos sinais que estão nos argumentos da senoide. Ou seja, os sinais em banda base, digamos que todos os sinais que estão colocados para ser modulados.
Nesse caso, também é uma questão mais simples, só temos um sinal aqui. Você não considera a portadora como sendo amplitude para a nossa nós, né? Para a população. Então, o desvio de fase aqui vai ser simplesmente quem? Qual é a amplitude máxima aqui dentro? 1. Então, letra C, bem tranquila, desvio de fase vai ser 1. Apenas 1. Beleza, e por último, a largura de banda. A largura de banda é tranquilo também, só que a gente vai ter que fazer outra análise aqui do sinal. E para essa questão também é bem tranquilo. Largura de banda, ela basicamente é o quê? Largura de banda no sinal FM vai ser 2 vezes o desvio de frequência mais a frequência máxima dos sinais que estão sendo modulados. Ou seja, sinais em banda baixa. Bem de bom mesmo. A gente já tem desvio de frequência, vamos analisar quem é a frequência máxima. Pois bem, analisando aqui o sinal, só é possível encontrarmos uma frequência, né? Porque a portadora, você não considera a portadora. Então vai ser aqui, nosso B, como aqui está em frequência, não em frequência angular, está em frequência em Hertz, no caso, o B vai ser aqui. Vai ser ômega dividido por 2π, que é como se esse B fosse a frequência, né? Só que a gente chama de banda. Então vai ser quem? 200π dividido por 2π. Então nosso B é 100 Hz também. Coincidentemente, as duas bateram. E agora, ao aplicar aqui a fórmula, largura de banda FM vai ser 2 vezes dividido de frequência, que é 100, mais a banda máxima dos sinais ali em banda base, que é 100. Isso aqui vai dar 400 Hz. Então, massa aí, galera. Essa foi a questão. Valeu aí. E aí, galera, tudo bom? Na vídeo de hoje, a gente vai falar de uma questão, na verdade, de modulação PM. E a questão é bem simples, bem tranquila. A questão ela nos fornece um sinal, a sinal da mensagem, ou um sinal banda base, um sinal modulante, que podemos denominar esse MD dessas seguintes formas, que é caracterizado por uma função cosseno de tem um pi, perdão, cosseno de 100π vezes t mais 18 cosseno de 200π vezes t. Esse é o nosso sinal em banda base. A questão nos dá alguns parâmetros. Lá, que vai ser a minha amplitude do sinal modulado, em PM, é igual a 10. A minha frequência angular da portadora vai ser 10 elevado a 6 radianos por segundo. E o meu KP que é igual a 1. O que a questão pede? A questão, ela quer meu sinal modulado em PM. Ela quer essas expressões aqui, só que de uma forma mais desenvolvida, com todos os parâmetros colocados de forma correta. E em seguida, vou chamar isso aqui de letra A e isso aqui de letra B. E em seguida, na letra B, ele pede para que a gente estime a largura de banda para a modulação PM. Vamos lá? Bom, como é que eu faço essa questão? A letra A, como eu falei, ela vai pedir o sinal modulado em modulação PM, que é definido, que é caracterizado por essa seguinte fórmula. Ou seja, meu sinal modulado em PM vai ser, que é também chamado de φT, a minha amplitude, que foi fornecida, que é igual a 10 vezes cosseno de ômega CT. Ômega C é a minha frequência angular da portadora, que também foi fornecido, mais meu KP vezes o meu sinal em banda base, o meu sinal modulante, o sinal da mensagem, e é definido por esse sinal aqui. Ou seja, eu só preciso substituir valores e eu vou encontrar o meu sinal modulado em PM. É simples. É uma questão bem tranquila. O que vai ser igual a? Meu A foi fornecido. Meu A é 10 vezes cosseno
de ômega CT. O ômega C foi fornecido, que é 10 elevado a sexta. Vezes T, posso vencer, mais Kp, que é 1. Kp é 1. Vezes meu MT, que é esse sinal que foi fornecido. Cosseno, lá certinho, 10, 100 pi, perdão, mais 18 vezes cosseno de 200 pi vezes T. Só vou cortar isso aqui. Deixa eu cortar isso aqui para dentro. Pronto, tá certo. Isso é a resposta de letra A. Isso é meu sinal modulado IPM. Em seguida, na letra B, a gente quer estimular a largura de banda para o sinal modulado IPM. A gente sabe que para achar a nossa largura de banda do nosso sinal modulado IPM, a gente vai usar essa expressão, que é 2 vezes, abre parênteses, o dividido de frequência mais a largura de banda máxima, de qual sinal? Sinal modulante. Vou botar aqui para facilitar, máximo. Pronto. Primeiro passo, achar o dividido de frequência. Vai ser o meu desvio de frequência desse sinal. O meu desvio de frequência é caracterizado, a gente está cansado de falar isso, é caracterizado por um M de pelinha vezes um Kp, que a questão nos forneceu, sobre 2π. Beleza? Vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Apaga esse aqui para ter mais espaço. Vou colocar aqui. Pronto, vamos lá. Precisa achar meu M de pelinha. Bom, o que seria meu M de pelinha? Eu tenho esse sinal modulante e o meu M de pelinha vai ser nada mais do que o valor máximo da derivada desse sinal modulante. Simples, eu vou achar o meu M de P, que vai ser 100 pi cosseno, cosseno de 100 pi vezes T mais 18. Opa, perdão pessoal. Perdão, isso aqui é menos seno derivando. Isso aqui também é menos, mas derivando cosseno é menos seno. Seno de 18. 18 vezes seno de 200π vezes T multiplicado por 200π. Cálculo 1, galera. Cálculo 1 é da cadeia, derivado. Pronto. Eu achei o meu M linha de T. Só clicar aqui. Opa! 16. Agora eu vou. Pronto. Certinho. Tudo certo? Confere aí, produção. Tudo tomado, tudo certo? Certinho. Sem menos. Vamos lá. Aqui.
não fica. Mas agora, vamos lá. A gente no começo dessa videoaula, a gente já tem o terceiro exercício. A gente falou que a gente fez uma análise de gráfico para provar que a gente pode fazer uma análise de gráfico sem precisar fazer derivada para a gente ter uma função caracterizada por um senoide ou um cosseno. Nesse caso, a gente tem um sinal que a gente tem dois senos, dois componentes que tem dois senos. Só que eles estão negativos. Como é que a gente vai agora? Como é que a gente vai achar? O que a gente vai fazer para achar esse valor máximo? É simples. A gente vai simplesmente somar a amplitude máxima desse com a amplitude máxima desse. A mesma análise de gráfico funciona também. Só que ao invés de ser menos, vai ser mais, porque a gente quer o valor máximo, não o valor mínimo. Fazendo aquela, por exemplo, é como se... Lembrando, aquela análise de gráfico, eu considerei um A vezes seno. Se eu considerar menos A seno, vai ficar um negócio desse tipo aqui. É um negócio desse aqui. Meu valor máximo fica menos A seno. Lembrando, quando eu fiz A seno inteiro, ficou um negócio dessa forma aqui. Quando fica menos é só um espelhamento. Ou seja, o meu valor máximo vai ser para esse aqui, sem pi, mesmo que máximo sem pi, para esse aqui. Premissa sem pi, eu só vou fazer o quê? Somar. E assim eu vou achar meu FP'. É como se, escrevendo, isso aqui fosse meio sem pi. Ou seja, aqui seria o valor mínimo, que é meio sem pi, e aqui seria o valor máximo, que é sem pi. Da mesma forma funciona para essa componente aqui. Pronto. Ou seja, para agilizar as coisas, não precisa fazer derivada nem nada igual a zero. É só colocar aqui e somar. 3.600, que é o valor. Eu sempre esqueço aqui, não pode esquecer esse aqui. É sempre que é o meu valor dessa componente máxima, mais sempre não é o valor máximo dessa componente aqui. Ou seja, eu estou pegando os componentes desse sinal, pegando os valores máximos dela, somando. E assim eu vou achar o meu valor máximo do meu sinal modulante. Isso aqui é 3.700 pi. Colocando na fórmula, colocando nessa fórmula aqui, eu vou ter aqui meu nível de frequência vai ser MP, M', que é 3.700. Vezes KP, que é a questão de fornecer o que é 1, sobre 2π. Π, corta por π, eu vou ter que o nível de frequência vai ser 1000. Calculadora, período tudo. Eles são 1.850. quanto? 1.850. 1000. 1.850. Agora vai dar um período. Não, não. 850. Pronto. Isso aqui vai ser meu nível de frequência. 1850 Hz. Pronto. E agora? Qual é o próximo passo? O próximo passo é achar meu B. E como é que eu vou achar meu B? Meu B máximo, minha altura de banda máxima, ou minha frequência máxima no sinal modulante. Eu vou pegar esse sinal modulante e eu tenho que parar e analisar o seguinte.
tem duas componentes senoidais desse sinal. Tem o cosseno de 100 π vezes t mais mais 18 cosseno de 200 π vezes t. Como é que eu vou achar a minha frequência? Como é que eu vou achar a minha largura de banda máxima no meu sinal modulante? É simples. Eu vou pegar essas duas frequências, vou ver essas duas componentes, perdão, e vou ver qual dessas duas componentes apresenta a maior largura de banda. E essa maior largura de banda eu vou usar na fórmula. Ela vai ser a minha largura de banda máxima do sinal modulante. Eu sei que isso aqui é escrito como cosseno de ômega mais 18 cosseno de ômega. E eu sei que meu ômega ele é 2π vezes F. E é meu F que eu quero achar, que meu F vai ser a largura de banda. Ou seja, vamos dizer aqui, ômega. E eu vou analisar os dois sinais, as duas componentes, perdão. A primeira componente é 100 π sobre 2π. Vai ficar 50 Hz. Já a segunda componente, ela é P1 e P2. Ela é 200π, que é meu ômega, sobre 2π, que é 100 Hz. Qual é a minha largura de banda máxima? 100 Hz. Logo, eu vou escrever aqui, por esse espaço, e minha largura de banda do sinal modulado vai ser a dígito de frequência, que é 1150 Hz mais 100, e nada mais, nada menos é B2. Não, 1950. E produção? Vai ter nada mais nada menos de 3.000. Produção. 3.900. 3.900? 3.900. 3.900. É isso aí, mano. 3.900. Quem pode escrever como se fosse mesmo palavra de banda é 3,9 Hz. E assim a minha questão é finalizada. Fácil, né?